Minuto com Deus. O título da mensagem de hoje é Se e Quase. Duas pequenas palavras. A passagem bíblica, ela está em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Portanto, assim diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se. E de fato, esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Uma história datada da época de Felipe da Macedônia, em 382 e 386 a.C., me fez parar e pensar. Diz assim a história. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como atualmente. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Felipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob seu domínio. Armou então um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Aquela pequena comunidade não se entregou. Os espartanos ocupavam a região sul da Grécia, chamada Lacônia. Destacaram-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje, se diz que as respostas curtas são lacônicas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Caso não se rendam imediatamente, invadirei suas terras. E se os meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Alguns dias depois, Felipe recebeu a resposta. Abriu a carta e encontrou apenas uma palavra escrita: Se. Essa história é extraída de um livro intitulado O Livro das Virtudes. Uso aqui para destacar a diferença que faz uma palavra. Um se pode fazer uma diferença enorme. Consideremos esta pequena palavrinha, se, revendo algumas considerações. E se, como que por um milagre, todos os políticos e governantes dirigentes do nosso país se tornassem extremamente honestos, incorruptíveis e sensíveis ao clamor do povo carente, o Brasil. Em pouco tempo, ele iria se tornar uma superpotência. Mas isso é se. Que diferença faz uma palavra, não é mesmo? Ah, se eu ouvisse os conselhos de minha mãe e de meu pai, eu não estaria nesta situação. Um jovem no emaranhado das drogas poderia dizer. Quem sabe se eu tivesse agido com mais paciência, o meu casamento estaria vivo hoje. Note bem quanta diferença faz uma pequena palavra, se. Uma outra palavra que faz uma diferença enorme é quase. Alguns exemplos. O Internacional quase foi campeão. A diferença foi o título, que ficou com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro de 2005. Quase. O homem quase tomou aquele avião que caiu, mas chegou atrasado. Quase morreu. Ele nasceu de novo. Deus o poupou. Um acidente fatal, o avião caiu, todos morreram. Quase morreu. Quero considerar estas duas palavras, se e quase. Filipenses, capítulo 2, versículo 27, diz assim: E, de fato, esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo escreveu aos Filipenses sobre o seu amigo Epafrodito. Ele quase morreu. Quase. Talvez hoje seja esta a sua história.
quase morreu, afastando-se do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 7, nos diz assim: portanto, assim diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se. Hoje é dia de voltar para Deus. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de decisão. Somente se você ouvir a voz do Espírito Santo. Faça isso e tenha um dia muito feliz e muito abençoado em nome de Jesus. Fique em paz. Obrigado por assistir o nosso vídeo do canal Vem Jesus. Acompanhe também pelas redes sociais, através do Instagram, @pra.elianesantana e pelo Facebook Eliane Santana. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Beijos, fiquem com Deus.